CPI identifica em mensagens passo a passo de suposta fraude em licitação de testes de Covid. Conversas entre empresário Ricardo Santana e suposto lobista Marconi Ribeiro foram obtidas em inquérito do MPF e enviadas à comissão após requerimento do ex-senador Ciro Nogueira. Assisto agora, em Últimas Notícias. Senadores da CPI da Covid tornaram públicas nesta quinta-feira, 26, uma série de mensagens telefônicas nas quais há indícios do envio de um passo a passo para fraudar uma licitação de testes contra a Covid-19. Os textos foram trocados entre o ex-funcionário da Anvisa Ricardo Santana e o suposto lobista Marconi Albernaz Ribeiro. As mensagens foram obtidas em inquérito do Ministério Público Federal do Pará, que investiga a atuação de Marconi, e enviadas à CPI após requerimento apresentado pelo ex-senador Ciro Nogueira, PP Piauí, hoje ministro da Casa Civil. O material foi apresentado durante o depoimento de Santana. Nas tratativas, há referências a pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nas tratativas ou que demonstravam proximidade com Marconi, entre elas a médica Nise Yamaguchi, a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Cufa, o ex-assessor do Ministério da Saúde, e o coronel da Reserva Marcelo Blanco e Francisco Maximiano, dono da Precisa. As negociações tratadas nas mensagens envolveriam o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, e a Precisa Medicamentos, empresa que vendeu testes a estados e intermediou a aquisição da vacina indiana Covaxin com o governo brasileiro. A relação entre Dias e a Precisa também é objeto de investigação da CPI no âmbito da suposta pressão feita pelo ex-diretor pela liberação da importação da Covaxin. As investigações do Ministério Público Federal do Pará apontam que o Marconi Albernaz de Faria é um lobista que atuava defendendo e argumentando os interesses da Precisa Medicamentos, afirmou o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, Rede Amapá. Com base nas mensagens obtidas, a cúpula da CPI ainda suspeita sobre a possibilidade de vazamento da Operação Falso Negativo, que apurou as irregularidades em vendas de testes e mirou a Precisa. Uma mensagem foi enviada às 5h16 ao dono da empresa tratando da ação. De acordo com Omar Aziz, PSD Amazonas, presidente da CPI, neste momento a operação ainda não havia sido divulgada. Houve ainda a menção a um senador que teria participado de uma das reuniões. O nome do parlamentar não foi revelado. Passo a passo. Em 10 de junho de 2020, Marconi encaminhou a Ricardo Santana uma mensagem na qual diz constar a arquitetura ideal para o processo dos kits prosseguir. O primeiro item faz referência a DLOG, abreviação ao Departamento de Logística, com menção a Bob ou sucessor. Senadores acreditam que o Bob citado seja Roberto Ferreira Dias, então diretor do departamento. O primeiro passo seria que o DLOG solicitasse a devolução do processo, com a possibilidade de alegar a necessidade de revisão de atos. Ao todo, são 10 itens citados, como uma tramitação ideal do processo dentro do Ministério da Saúde. Talvez seja a primeira vez que alguém descreve o caminho do crime. É um documento inédito, histórico, afirmou o relator da CPI, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas. O teste era para as pessoas não morrerem, e vocês fraudando. Não era o valor humano, era o valor que ia entrar no bolso deles. Nunca foi a vida, disse Omar Aziz, PSD Amazonas, presidente da comissão. Karina Cufa. Também foi apresentada, durante a sessão, uma mensagem enviada por Ricardo Santana ao suposto lobista em 23 de maio do ano passado. No texto, o ex-secretário da Anvisa escreve a Marconi: "Foi um prazer te conhecer hoje na casa da Karina. Aliás, ela me passou seu telefone. Obrigado pelo bate-papo agradável. Se eu puder te ajudar em algo, conte comigo. Boa noite." Vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que nesta data, foi realizado um evento na casa de Karina Cufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro, e de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo. Para o senador, o texto indica que foi Karina quem apresentou o lobista Ricardo Santana.
Aos senadores, o ex-secretário da Anvisa confirmou que conhece a advogada, mas disse não se lembrar o contexto no qual conheceu Marconi Ribeiro. Senador. O senador Humberto Costa, PT Pernambuco, exibiu uma troca de mensagens de 2 de junho do ano passado, em que Santana diz a Marconi Ribeiro que teria uma reunião no Ministério da Saúde com o objetivo de desatar um nó e que trataria sobre 12 milhões de testes rápidos. Santana afirmou ainda que meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Fechou agora na minha frente. Daí explico direito para eles. O coronel Blanco está aqui, estamos aguardando eles, afirmou. O coronel Marcelo Blanco atuou no Departamento de Logística com Roberto Dias. Ele também participou de jantar no qual teria havido cobrança de propina. Ao ser questionado sobre quem seria o senador, afirmou: não lembro, senador. E, com todo respeito, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Operação vazou. Também foi apresentada mensagem enviada por Marconi em 2 de julho, às 5 horas e 16 minutos, para Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, na qual dizia: Operação vazou. Neste dia, a Operação Falso Negativo, que apurou a compra superfaturada de testes de Covid-19 de baixa qualidade, foi deflagrada. Entre as empresas atingidas estava a Precisa. Na sequência, houve ligações entre os dois, e também constam que mensagens entre eles foram apagadas. Mais tarde, Ricardo Santana encaminha a Marconi notícias sobre a operação. Já tinha visto, o Max me avisou, respondeu o suposto lobista. Para a cúpula da CPI, há indícios de vazamento. Uma operação da Polícia Federal só, quem sabe é a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal. Uma operação não começa às 5 horas e 16 minutos, horário de Brasília, porque, por regra, tem que o sol nascer para iniciar. Antes da operação iniciar, o senhor Marconi e o senhor Maximiano conversam sobre a operação. Este é um outro dado instigante. De onde vaza a notícia da operação? De onde chega para Maximiano? Que forças tão poderosas levam a uma ação da Polícia Federal vazar e chegar ao senhor? Disse Randolph. O presidente da CPI, Omar Aziz, apontou ainda que houve conivência dos órgãos de controle. Se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal tinham as informações todas, como é que o Roberto Dias continuou no Ministério da Saúde? Perguntou. Em nota, a Polícia Federal informou que não deflagrou operação falso negativo. A ação foi realizada pelo Ministério Público. Nisi Yamaguchi. Em 14 de junho de 2020, Santana enviou uma mensagem de voz a Marconi Ribeiro relatando que havia encontrado Nisi Yamaguchi. A médica já participou de reuniões no Palácio do Planalto e é investigada pela CPI por integrar um suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente da República. No texto, o ex-secretário da Anvisa diz que passou boa parte do tempo com Yamaguchi e que eles haviam passado a noite trabalhando num plano que é fruto de visitas ao ministério. Santana disse que a médica ficou de entregar um plano para o ministro. À época, a pasta era comandada por Eduardo Pazuello e para o presidente da República. O plano conteria uma força-tarefa focada na comunicação de uma nova abordagem sobre resultados do governo, medidas para a retomada econômica e um trabalho de prevenção. Santana também afirma que um dos exemplos seria justamente os testes da doença. Nós não estamos testando, estamos praticamente há um mês com o processo de compra parado. São esses pontos que a gente vai trabalhar para destravar e avançar numa agenda positiva. A ideia é que amanhã, domingo, isso seja apresentado ao presidente da República, para que ele olhe esse material, modifique se for o caso, reforce alguns pontos que entenda que são mais importantes, e a gente está nessa toada. Tudo pelo Brasil. Conto com você em algum momento para você nos ajudar a colocar isso em pé, você é fundamental nisso, afirmou Santana ao suposto lobista. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.